Muito bem, voltando aqui para a segunda etapa desse nosso encontro, em que nós estamos tratando sobre a prova no processo penal, mais especificamente sobre o interrogatório e também sobre a prova testemunhal. Né? Antes do intervalo, estava eu falando com vocês acerca do interrogatório, das características do interrogatório e daquele verdadeiro roteiro que o Código de Processo trouxe, né, para que o juiz possa formular o interrogatório. Uma questão bem interessante, muito moderna, né, e que inclusive acabou sendo muito potencializada, mais potencializada do que poderíamos imaginar com a situação de pandemia, que é a possibilidade do interrogatório por videoconferência. Então já não é de hoje, não é da pandemia que tivemos, a partir da pandemia que tivemos isso, né? Já antes, o Código de Processo Penal, no artigo 158, no artigo 185, ao tratar do interrogatório, ele já previa a questão da videoconferência. O que é a videoconferência? O réu acompanha a audiência de instrução diretamente do presídio em que ele se encontra e também pode ser interrogado à distância, né? Lá no presídio sendo interrogado. Quando surgiu essa questão da videoconferência, muitas pessoas entendiam que isso era inconstitucional. Mas, na verdade, nos moldes atuais, a videoconferência não é inconstitucional, desde que siga os parâmetros legais, desde que consiga completar ali todas as garantias constitucionais, né, de um interrogatório à distância, do acompanhamento de uma audiência à distância. Num primeiro momento, é importante que você saiba que é plenamente possível a videoconferência e há a previsão legal para isso. O Código de Processo expôs o porquê teríamos a videoconferência. Dá uma olhadinha. Então, olha só, o juiz, por decisão fundamentada, claro, né, o juiz sempre precisa fundamentar qualquer uma das suas decisões, de ofício ou a requerimento, quer dizer, ele não precisa sequer ter um requerimento nesse sentido. Basta que ele de ofício entenda necessário, né? Ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência. Hoje, com a pandemia, inclusive há o interrogatório de réus soltos por videoconferência, né? Porque tem as audiências aí que são digitais, as audiências à distância, né? Então, se popularizou, mas quando a lei falava aqui em videoconferência, era uma extrema novidade, né? Voltando lá no slide, olha só. Então, poderá realizar o interrogatório do réu preso, né? Essa é a previsão aqui legal, por sistema de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Então tem que ter ali uma das finalidades a serem cumpridas aqui. Primeiro, prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre a organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Acho que esse primeiro ponto aqui, sem dúvida nenhuma, é o ponto principal, né? Isso nós temos visto, Brasil afora, uma frustração, né, dos agentes penitenciários ou agentes de segurança que são encarregados ali do transporte dos presos, né? Fazendo isso apenas, transportando do presídio para o fórum, do fórum para o presídio, e com riscos gigantescos, né, ali, porque pode haver resgates, etc. Principalmente
quando estamos falando de pessoas que têm ali uma suspeita, vamos dizer assim, de que integre uma organização criminosa, principalmente as facções que algumas delas tomam conta dos presídios aí, Brasil afora, né? Então é uma questão gravíssima. Envolver a organização criminosa, portanto, né, essa videoconferência se viabiliza o risco de fuga, alguma notícia, né, alguma investigação, algum dado que indique que poderia haver essa fuga. Né? Que mais? O que também justificaria a videoconferência? Dá uma olhadinha. Também, viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Bom, aqui vale destacar que mesmo antes da criação desse fenômeno chamado videoconferência, já era possível o interrogatório, não só interrogatório como a oitiva de testemunhas in loco. Né? Então, se o depoente, seja ele o réu ou testemunha, não pode ir ao fórum, o fórum se deslocava para o depoente. Então, há pessoas que estão entrevados numa cama de hospital, não podem ser removidos, não teriam condições de serem levados para o fórum. Então, como fazer isso? O fórum ia até ele. Né? Como assim, professor, o fórum? Claro, o juiz, o escrevente ali encarregado, o promotor de justiça, o advogado, enfim, né, as partes envolvidas ali iriam até o local em que o depoente estava e ouviam o depoente. Isso serve tanto para o interrogatório de réus quanto para o depoimento de testemunhas. Né? Agora, com a questão da videoconferência, isso se tornou mais viável, né, de ouvir a pessoa mesmo que ela não esteja presa, e com a pandemia vimos isso, à distância, por conta de deslocamentos. Isso, pessoal, isso se tornou muito, muito interessante, muito importante na prática da advocacia criminal, quando nós estamos falando de precatórias, né? As cartas precatórias para oitiva de testemunhas em lugares muito longínquos, cujo deslocamento de pessoas, do próprio réu, do advogado, seria muito custoso. Hoje, né, a pessoa pode ser ouvida à distância e o advogado no seu próprio escritório pode ter essa condição de ouvir a testemunha à distância também. Né? Isso seria também um motivo. Né? Mais um motivo lá para a videoconferência, dá uma olhadinha. Terceiro, impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217 do Código. E aí eu coloquei aqui abaixo, né, para vocês, só para se localizar, os termos do artigo 217. Né? Então, o 217 diz, se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade desta forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Bom, na prática, pessoal, eu tenho visto ali muita dificuldade da vítima ou de testemunhas deporem na frente do réu. Geralmente, os únicos que depõem na frente do réu são os policiais, que muitas vezes são chamados para depor, né? Então, policiais militares, policiais civis, que são chamados para depor, e aí, até por uma questão, né, meio que lógica, a polícia não iria temer, né, o réu. Então, aí depõe na frente do réu. Agora, se é uma pessoa comum, dificilmente, salvo testemunho de defesa, evidentemente, mas testemunhas de acusação, vítima, não tenho visto não, né? Determinada a saída
do réu da sala de audiência mesmo, né? Isso é um fato muito importante, tá bom? Mais uma questão ali para videoconferência, para finalizar, dá uma olhadinha. Também um outro motivo para a videoconferência, por fim, seria o inciso 4º aqui, responder a gravíssima questão de ordem pública. Então, quando a gente fala de questões de ordem pública, estamos falando de questões que abalam ali a tranquilidade social, né? Isso é uma questão muito interessante. Aliás, se você colocar no Google lá, ordem pública, você vai ver que há pessoas que se debruçaram nesse assunto, né, e criaram teses em cima do que seria a ordem pública. Mas, de qualquer forma, nós podemos aqui equacionar este tema para dizer que ordem pública é a sociedade dentro da sua rotina. E alguns crimes tiram o sossego, a tranquilidade da sociedade, né? A rotina da sociedade acaba sendo modificada ali drasticamente, né? Então, nesse sentido, para esses crimes que são graves, muitas vezes violentos, muitas vezes aí com características terríveis, esses crimes, então, poderiam ter a chamada videoconferência, tá certo? Bom, um outro detalhe aqui é exatamente em que momento o juiz dá a decisão sobre a videoconferência. Dá uma olhadinha. Então, a decisão para determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas, né, com 10 dias de antecedência. Então, na verdade, não há um prazo para o juiz falar sobre a videoconferência, mas sim tem que obedecer um prazo para que as pessoas que forem envolvidas ali na persecução possam se manifestar com pelo menos 10 dias de antecedência do momento da videoconferência, da realização da videoconferência, ok? Bom, saindo um pouco desse tema videoconferência, para falar um pouco do direito ao silêncio. Então veja, o réu, ele quando interrogado, ele é obrigado a depor ou ele pode ficar em silêncio? E aí eu já emendo num outro questionamento. Se ele ficar em silêncio, esse silêncio pode ser tratado ali como uma confissão? Quem cala consente. Se o sujeito ficar em silêncio, ele estaria confessando a prática do crime? A resposta é que não, né? Isso está na própria Constituição, é um pouco intuitivo, né? Que o réu tem o direito ao silêncio, sim. Ele pode ficar calado, ele pode não se manifestar, né? Então, e esse silêncio não significa confissão, não é porque ele ficou calado que ele está concordando com as acusações que pesam contra ele. Mas é importante a gente ressaltar que esse silêncio, embora ele tenha o direito ao silêncio, esse silêncio poderá prejudicá-lo. Mas como assim, professor? Você acabou de dizer que quem cala não consente. É verdade. Isso não pode ser interpretado como uma confissão. Porém, nós falamos aqui que o interrogatório é um meio de prova e um meio de defesa. E se o réu se calar, se ele ali resolver ficar em silêncio, na verdade ele está desperdiçando uma chance de defesa, né? E esse silêncio poderá, de alguma maneira, influenciar negativamente o juiz. Por exemplo, imagine que uma testemunha venha e diga, eu vi, foi o réu. Aí vem o réu no seu interrogatório e diga, não fui eu, porque eu não estava aqui, eu estava lá, eu estava acompanhado de fulano, de beltrano, quem praticou foi outra pessoa. Enfim, o juiz vai pesar esses dois posicionamentos para decidir, né? Agora, imagine que a testemunha venha e diga, eu vi, foi o réu, e o réu ficou quieto. Isso não significa que ele está concordando com o que a testemunha falou,
Porém, ele não está trazendo nada novo, ele não está adicionando nenhum componente, contrabalanceando ou contrariando aquilo que está sendo colocado. E por isso, esse silêncio poderá influenciar negativamente ali perante o magistrado. Ok? Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso segundo intervalo e a gente volta em cima do tema interrogatório.